Bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações nota 1000. Bom, galerinha, vamos fazer aqui, né, primeiramente créditos ao site do G1, né, por disponibilizar as redações nota 1000 pra gente, né. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou refazer de novo, eu sei que tem playlist, já tem redações de 2020, né, vou refazer com vocês de novo para ficar na ordem certinho, né, e tem uma playlist só de redações, então não tem problema se repetir, tá, é mais para ajudar vocês, né, pra gente fazer as análises aí das redações que ficaram faltando, porque tem muita redação ainda faltando, ainda para completar as playlists, enfim, se repetir não tem problema, viu? O foco é trazer mais redações para vocês irem treinando, tá bom? Para ajudar vocês aí. Como a gente tá terminando algumas playlists aí do de 2020, então eu vou tentar fazer todas de 2020 para vocês, tá? E dos outros anos seguidos para ficar na ordem certinho, né? Tem a playlist aí de redações. Beleza, gente? Eu acho que essa a gente já fez análise, mas eu vou fazer de novo para ficar na ordem certinho, né? Vamos fazer de novo. Não tem problema se tiver duas. É bom que vocês treinam mais com visões diferentes, né? Enfim, olha só. Primeiramente, créditos ao site do G1, né, que disponibiliza redações, nota 1000, enfim, tem várias, tem muita redação aí para vocês treinarem, para vocês analisarem, que é bem interessante, né? Então, vamos lá, ó. Vamos ler aí, fazer a análise da redação da Isabela Gadelha, né? Olha que interessante. Parabéns pela sua redação, né, Isabela? Gente, olha só, primeiramente, qual foi o tema aí do Enem de 2020, né? A gente viu aqui que foi sobre, deixa eu colocar aqui para vocês, porque é importante a gente frisar no tema, né? Foi sobre saúde mental, que eu achei muito interessante isso, porque ainda mais, foi na época da pandemia, tá? Tô pegando de 2020, vale lembrar que foi na época da pandemia, ó. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira em seguida. Desculpa. O estigma, é exatamente isso aqui, ó. Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, tá? Então tá, gente, olha só. A redação dela descreve pra gente o seguinte, olha só que interessante. Gente, de novo, tá? Como a gente sempre fala aí pra vocês nos vídeos, ó, introdução, onde você vai expor aí seus argumentos. Então, a gente tem o parágrafo de introdução, o parágrafo dos argumentos e o parágrafo da conclusão, que seria a intervenção, a proposta. Então, o INEP, ele dá um problema para você. Então, ele espera que você aponte as causas desse problema, ao seu ver, quais são os argumentos, quais são as causas desse problema, e o que você vai fazer para solucionar, quem vai solucionar, de que maneira esse problema vai ser solucionável, entendeu? Então, aí é o ponto importante aí dessa questão, tá? Enfim, vamos lá. O parágrafo de introdução dela, mais uma vez, parabéns pela sua redação, né, Isabela? Muito interessante. E vamos ver aqui, ó, como é que foi aí a introdução dela, como que ela começou a descrever na introdução dela. Mais uma vez, lembrando que o tema foi sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O estigma, tá? O que é estigma, gente? Muita gente ficou na dúvida, né? O que seria estigma? Gente, é aquelas marcas, né? Que ficaram, né? Quando você tem um machucado, enfim, marcas daquilo, né? Inclusive, muita gente citou esse termo, né, muito interessante, no de 2015, da violência contra a mulher, que eu achei super interessante, tá? Enfim, ela começou o seguinte, olha só. Ela citou uma médica psiquiatra, gente, olha que interessante, né? Nice da Silveira foi uma renomada psiquiatra, então tudo a ver, né, com a questão da saúde mental, tudo a ver, né, principalmente na pandemia, brasileira, que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Olha, que interessante, né? Ela trazendo o contexto para a atualidade, né? Você pode citar filme, claro. Teve gente que citou o Coringa, que eu achei interessante, depois eu vou trazer para vocês. Você pode citar filmes, você pode citar contexto histórico, filósofos, enfim. Tudo aquilo que for enriquecer sua redação, você pode citar,
né? Bem interessante, ó. Aí ela trazendo para a realidade, né? No contexto aqui, a introdução, né? No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre, aí aqui que ela vai defender os argumentos dela, tá? Ó. Isso ocorre devido ao quê? Isso ocorre, pois faltam informações corretas sobre o assunto. Opa, o primeiro argumento dela, olha que interessante. E o segundo, também existe carência de representatividade desse grupo nas mídias. Então, olha que interessante. Já na introdução dela, ela já vai citar aí os argumentos, o que ela acredita que seja a causa desse problema, né? Que está contribuindo aí para ser um problema, né? Então, olha só. Vamos lá, vamos no primeiro parágrafo aí de introdução, vamos ver se ela, desculpa gente, o primeiro parágrafo argumentativo, ou seja, onde ela vai defender as causas desse problema ao ver dela, né, porque o INEP é assim, ele te entrega um problema, ele quer saber de você, né, você candidato, ó, o que causa aquele problema, o que tá causando aquele problema e como vai ser solucionado. Então, assim, ele te dá um probleminha, uma bombinha para você resolver e ele quer aí as suas palavras de maneira precisa, objetiva, que você demonstre para ele que você aprendeu o tema, né, principalmente dissertativo e argumentativo, e ele quer saber o que está causando isso e como que vai ser resolvido. Então, esse que é o modelo dissertativo argumentativo, tá? Mesma coisa que você, suponha que você seja um advogado, você tem que convencer aí, né, o juiz, enfim, da sua causa, defenda seu cliente. Então, aqui, ó, no caso, defenda seus argumentos, defenda aí o que vai solucionar isso, quais são as causas e como você pode solucionar isso, tá? Então, seria basicamente isso, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, né? Enfim, vamos lá, ó, primeiro argumento, né, primeiro parágrafo de argumento, primeiro parágrafo argumentativo, né? Eu gosto de sempre falar isso. Vamos ver se ela vai defender a causa dela. O primeiro problema que ela destacou que seria a causa desse problema, né? Da questão do estigma associado à saúde mentais, né? A doenças mentais, desculpa. Olha só, ela disse, né? Ela argumentou que seria o quê? Sobre a falta de informações corretas sobre o assunto. Então, como que a falta de informações corretas sobre o assunto vai contribuir para ainda ser um problema, para o estigma associado às doenças mentais, né, na sociedade brasileira ainda ser um problema? É aqui que ela vai defender e explicar como que isso contribui para isso ser um problema. Então, é aqui, ó, vamos ver se ela defendeu, ó. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceito. Opa, falta de informações e ignorância, tudo a ver, né? Então, olha só, como que isso vai ser um problema, ó? Contra portadores de doenças psiquiátricas. Sobre a ótica do pintor holandês Vincent van Gogh, né, que foi aí alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer transtornos neurológicos, e não possuir tratamento. Gente, olha que interessante. Ela citando aqui a ignorância, né? Ou seja, a ignorância aqui no caso seria a falta de conhecimento das pessoas em relação a esse público tão importante que sofre dessas doenças mentais, né? E principalmente, gente, olha só como que encaixou direitinho, né, na questão da pandemia. A gente percebeu, se já existia, só apontou mais ainda uma série de fatores, uma série de pessoas com transtornos mentais, né, com doenças, enfim. Então, assim, isso só contribuiu para a gente enxergar o quanto o mundo precisa, quanto a sociedade precisa acolher mais, se preocupar mais com a questão das doenças mentais, né? Então, olha só, foi alvo de agressões físicas, psicológicas, então ele também sofreu. Ela citou um pintor famoso, então olha só que interessante ela reforçando o argumento dela também, para encaixar aqui na questão da falta de conhecimento, falta de informação das pessoas, como causa desse problema, né? Aí, olha só, ela destacou aqui que ele foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer transtornos neurológicos, ou seja, não era culpa dele, né, ó, e nunca é, né, gente, da vítima, enfim, e não possuir tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado, no corpo social brasileiro, visto que apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda não são propagadas informações incorretas
ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema, né? Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando novos estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Então, gente, olha, tudo a ver com o tema, né? O que ela quis dizer aqui, traduzindo? A falta de conhecimento das pessoas em relação sobre esse contexto da saúde mental, das doenças, enfim, contribui para isso ser um estigma, para essas pessoas ainda sofrerem, né? Uma vez que você não tem conhecimento sobre essas doenças, sobre a importância que isso precisa ser divulgado, né? Isso vai contribuir, a falta de informação sempre contribui. Gente, olha que argumento lindo. Esse argumento serve para tudo, né? Uma vez que você não tem conhecimento sobre o assunto, como que isso, né? Como que isso vai ser solucionado? Se você não procura, não pesquisa saber sobre o assunto, isso, a falta de conhecimento ainda contribui para isso continuar sendo um problema. Quando se tem conhecimento, se tem estudo sobre aquilo, sobre um determinado assunto, se busca uma tentativa de solução, né? Se não se tem conhecimento daquele assunto, como que isso não vai continuar sendo problema? Vai continuar sendo problema, né? Se tem estudo sobre isso, é porque se busca uma solução de algo, né? Então, é de extrema importância. E olha só, gente, estigma. Enfim, traduzindo aqui para vocês, é uma marca, uma cicatriz deixada por uma ferida, tá? Olha que profundo, gente. No contexto aqui literário, né? No contexto aqui que a gente pode dizer, são as marcas, as cicatrizes das feridas, do sofrimento dessas pessoas, tá? Que sofrem com essas doenças mentais. Então, é aquela marca, ferida que no contexto aqui da redação, né, para quem não sabe, só para trazer aqui para vocês, o que seria isso? São as marcas que essas pessoas ainda ficam, né, do sofrimento delas serem rejeitadas, enfim, de todo esse contexto, né, que elas têm aí em relação às doenças, né, a questão da saúde mental, né, um trauma, enfim, seria aquela marca, tá? Quando você sofre um trauma, você não fica com aquela marca, né? Gente, trauma, né? Colocando aqui para a questão psicológica, é muito profundo. Então, assim, sei lá, se você tem medo de escuro, por exemplo, você não pode, só de você ver um lugar escuro já não te dá uma fobia, enfim. Então, deixa aquela marca, né? Deixa aquele trauma. Tudo que tem alguma coisa que tem algum lugar escuro, se você sofreu alguma coisa, você vai reviver aquilo. Então, assim, aqui no caso estigma, seria isso, seria exatamente a marca, né, a cicatriz por uma ferida. Voltando para o tema aqui, né, que é de extrema importância, ser aqui, né, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, seria essa marca, essa cicatriz, né, esses traumas que ficam aí em relação às doenças mentais, né, na sociedade brasileira, essas pessoas que sofrem, que sofreram essas doenças, né. Então, olha só, essa marca, essa cicatriz que está associada às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, esse que foi o ponto, né, o problema da questão. Super interessante a primeira colocação dela, né, que ela citou um pintor famoso, ela citou o que ele sofreu e ela citou como argumento a ignorância das pessoas, a falta de conhecimento. Uma vez que você não tem conhecimento de algo, claro que isso ainda vai contribuir para continuar sendo problema, né? Se você não tem conhecimento sobre algo, se não estuda procurar a cura, né, a solução por aquilo, como que você vai solucionar esse problema se você não busca conhecimento sobre o tema, né? Muito interessante, né? Então, olha só. Agora, vamos ver. Olha, gente, olha que interessante, um argumento tão preciso, tão objetivo e tão necessário, né? A falta de conhecimento. Olha como que a falta de conhecimento contribui para vários problemas na vida, né? Se você não busca conhecimento sobre aquilo, sobre informação, ainda contribui para ser... Gente, interessante demais a gente ler as redações, né? Parabéns aí pela sua redação, né, Isabela, né? Que você percebe, olha que interessante, né? Vários argumentos interessantes e precisos, objetivos, né? Que poderiam ser tão aplicáveis na vida se as pessoas buscassem solucionar isso, né? Olha só. Tá, aí ela colocou, né, beleza, existem uma... E outra coisa, outro argumento, ó, vamos lá, ó. E também, né, existe uma carência da representatividade desses grupos na mídia, gente.
Eu achei muito interessante esse argumento. Por quê? A gente vive num mundo globalizado, tecnologia, redes sociais, nananana. Aqui, no caso, ela citou algo muito importante, né, para essas pessoas que sofrem esses estigmas. Muitos filmes ainda não divulgam, né, sobre essas vítimas. Então, olha que interessante. Por que ficou interessante esse argumento também? Ela pegou uma coisa interessante, a mídia, né? Uma vez que você tem filmes, histórias, né, campanhas, enfim, séries, né, a gente pode apresentar aí um problema. Olha como que a mídia tem grande impacto, né? Se não fosse o canal, se não fosse aqui eu conversando com vocês também, como que a gente ia levar conhecimento nas redes sociais? Então a mídia tem um grande impacto, não só YouTube, redes sociais, né, também, mas filmes, séries. Olha que interessante, né? Então ela colocou aqui uma coisa muito interessante que é um argumento para se pensar também a mídia, né? Olha como que a mídia ela pode pagar várias coisas, inclusive solução de alguns problemas, né, que não são abordados, temas de extrema importância serem abordados. Então, olha só, ela destacou aqui que existe uma carência de representatividade desses grupos nas mídias. Olha que interessante, como que ela vai explicar que isso causa um problema? Olha só, vamos ver o que ela colocou aqui. Carência. Perceberam como que ela colocou, né? Desculpa, bonitinho, tudo organizadinho, ó, explicando direitinho cada argumento. Aqui já é o segundo argumento, ó, segundo A. Cada argumento direitinho, o primeiro ela colocou por que seria aquilo, né? Por que seria a falta do conhecimento, a ignorância das pessoas. E aqui sobre a carência de representatividade desses grupos na mídia. Com certeza ela vai falar de alguma série, de alguma coisa sobre que envolva a mídia, para ela reforçar aí o argumento dela, né? Então, olha só como que ela vai reforçar, ó. Ademais, e ela começa assim, ó, bonitinho, ó. Ademais, a carência de representatividades, pronto, já tá defendendo o argumento dela, ó. Nos veículos midiáticos, fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Olha que interessante, ela vai citar uma série para reforçar o argumento, ó. Nesse sentido, a série da televisão da emissora HBO, né, que é uma série aqui americana, Euforia, né, mostra as dificuldades de conviver com transtorno afetivo bipolar, sabe? Então, olha que interessante, ela trazendo esse público para a mídia, que é algo de extrema importância, porque a mídia tem grande poder, né, de impacto, né, para as pessoas, ó. Ilustrado pela personagem Rui, né, que possui a doença. A série, olha só, ela reforçando, ó, a série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Olha que interessante. Pronto, já reforçou a mídia, né, ó. Contudo, ainda é pouca representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, né? Olha ela reforçando que quando possuem papel, muitas vezes são personagens secundários e não há aprofundamento da sua história. Desse modo, esse processo agrava estereótipos contra pessoas e afeta a sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Olha que interessante, ela reforçando o argumento dela. Qual que seria? A falta de representatividade desses públicos na mídia. Entenderam? Olha que interessante, gente. Então, ela soube reforçar direitinho, explicar ao ver dela, né, isso que o NEP quer, que você, candidato, explique de maneira precisa, objetiva, nos seus argumentos, o que está contribuindo, o que seria a causa desse problema. Ela reforçou ao ver dela o que é a causa desse problema. A ignorância, né, da falta de conhecimento e a falta de representatividade desses grupos que sofrem essas doenças na mídia. Gente, muito interessante, ficou muito bom. Perfeito, e os argumentos dela. E agora? Agora que são elas, né? Que agora beleza, já expôs, né? Você, como candidato, já expôs aí as causas do problema. Então, ele quer saber aqui como você vai solucionar esse problema, né? Ele já te deu o problema, ele quer que você diga as causas de maneira concreta, objetiva, né? Detalhada, o que causa esse problema, e agora ele quer a solução. Ah, mas espera aí, né? Porque é a solução. Parágrafo conclusivo. Beleza, vou solucionar esse problema, ao meu ver. Mas calma lá, não é qualquer solução, né? Ele quer uma solução detalhada e quem vai solucionar? Um meteoro vai solucionar. Não, ele quer quem? Então, por isso que eu sou muito cuidado no seu parágrafo conclusivo, tá? Solucione, coloque um órgão, alguém, de maneira detalhada, como esse problema vai ser solucionável. Então, vamos ver o que ela pensou? Olha que interessante. Ela começou o parágrafo conclusivo dela assim, ó.
Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, opa, olha que interessante, já citou a mídia que ela já tinha citado, né, como causa do problema, né, a falta de representatividade. Então, é que ela está solucionando a própria mídia, representando, ó, informe, instrumento de ampla abrangência, né, que ela já detalhou, informe a sociedade a respeito dessas doenças sobre como conviver com pessoas portadoras, por meio de comerciais. Então, como? Não basta só você dizer, né, quem vai solucionar, mas de que maneira, né? Então, olha que interessante, ela reforçando a mídia, ela não citou a mídia, então ela está reforçando aqui que a mídia pode solucionar de que maneira? Ela vai aí, ó, por meio de redes sociais e debates televisivos a fim de formar cidadãos informados. Paralelamente, o Estado, olha que interessante, ela colocando outro órgão para solucionar o problema. O Estado, promotor de harmonia social, deve promover representatividade, porque falta de conhecimento, olha, ela solucionando aí o argumento que ela trouxe, né, que a falta de informação, olha que interessante, ela citando o Estado para poder solucionar isso, essa falta de informação, né, o Estado aqui, ó, deve promover representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, gente, olha que lindo, né, nas artes por intermédio de incentivos monetários para produzir, então, olha só que interessante, não basta só nas artes, né, para produzir aí obras sobre o tema. Gente, olha que lindo, porque ela citou um pintor, né? A história do pintor que sofreu, né? O Vincent Van Gogh, que ele sofreu, que ele sofreu dessas doenças. Olha que interessante, ela reforçando sobre as artes, olha que lindo. Produzir obras sobre o tema. Assim, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas, olha, voltando no tema, né, contra os indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. Gente, perfeito. Parabéns pela sua redação, né, Isabela? Muito bom, gente, porque olha só, ela trouxe aqui as soluções, ela trouxe primeiro, né, as causas do problema e solucionando de maneira detalhada quais órgãos, como que seria solucionável esse problema. Então, gente, mais do que vocês tentarem desviar o tema, eu sempre falo isso, tentem buscar uma estrutura, né? Como fazer uma boa redação. Isso vai ajudar muito vocês, viu? Leem redação nota 1000, não importa de gravar de novo para vocês aqui, para vocês irem treinando, que vai ajudar muito vocês aí, né? A melhorar aí a maneira de como escrever, né? E para vocês aperfeiçoarem, né? E mais uma vez, créditos ao site do G1, tem playlists, acompanha nossas playlists, acompanha aí o site do G1, tem muita redação nota 1000 que pode ajudar muito vocês aí, né, ao desenvolver o tema. Leiam, gente, leiam, que vai ajudar muito vocês. Espero de verdade que tenha ajudado. Parabéns ao site do G1 por disponibilizar essas redações. Parabéns aí a Isabela, né, por essa redação muito boa, né? E é isso, gente. Bons estudos para vocês e vejo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço. Bons estudos aí.